Olá pessoal, aqui é o Emanuel, Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um Extraordinário. Aqui no nosso vídeo vamos falar de mais um mistério que ronda muitos curiosos lá fora. Pessoal, hoje nós vamos falar do misterioso Triângulo do Alasca, mais conhecido por outros como Triângulo das Bermudas do Norte, localizado exatamente na América do Norte, próximo dos Estados Unidos, onde lá é considerado o local mais deserto e também por ser considerado um local muito frio, onde o gelo eterno domina a fronteira do real para o imaginário, e por ser considerado o lugar mais perigoso do que o autêntico Triângulo das Bermudas. Isso porque esse local é repleto de muitas teorias e mistérios, envolvendo o desaparecimento de quase 3 milhões de pessoas, e também é o epicentro de muitas coisas que acontecem, na qual muitos não sabem explicar. Além do desaparecimento de pessoas, também de aeronaves, também é conhecido por ser o local de muitos outros mistérios, envolvendo atividades paranormais, fenômenos alienígenas e lendas sobre criaturas estranhas e muito assustadoras que muitos falam viver nessa região. E também por presenças de anomalias magnéticas e até mesmo a tal fortaleza alienígena que está escondida entre as montanhas do Alasca, as montanhas mais geladas e fortes, que chega a bater 10 graus negativos. E hoje eu vou falar para vocês sobre o mistério do Triângulo do Alasca, mais conhecida como o Triângulo das Bermudas do Norte, e que é cercado de muitos mistérios que muitos estudantes curiosos e teóricos não sabem explicar até hoje. Qual será o mistério que esconde por dentro do coração dessa floresta deserta que causa calafrios em muitas das pessoas que se recusam e admitem aos outros nunca se aproximarem e muito menos entrar nesse local. E aqui no meu canal já falei para vocês sobre o Triângulo das Bermudas da Romênia, a floresta de Roya Bacil, no começo do nosso novo quadro, e vocês podem conferir nos cards que eu vou deixar no finalzinho desse vídeo, depois que vocês escutarem esse vídeo surpreendente sobre o mistério do Triângulo das Bermudas do Norte, que está localizado lá no estado do Alasca, América do Norte. E eu vou contar cada uma dessas teorias surpreendentes para vocês aqui no nosso vídeo, mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixa aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo, e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um assunto extraordinário aqui no nosso canal para vocês. Então, vamos nessa! A região do estado do Alasca, o local mais gelado do planeta, entre os outros, e que mede mais de 640 quilômetros de cordilheiras e contendo uma quantidade de 12 mil rios e lagoas em vários pontos desse local, que é tão fácil muitos navegadores de barcos e navios se perderem, e localizado bem próximo do Atlântico Norte, e que também é um dos mares mais gelados e fortes e totalmente mortal para as pessoas. Mas
O que o estado do Alasca conta, apesar da sua maravilhosa natureza, das geleiras e o frio tão forte, até mesmo chegando ao zero absoluto, e que muitas pessoas tomam coragem de explorar esse lugar para ver a beleza das florestas e das montanhas, é o epicentro de muitos fenômenos estranhos, e que quem entra nunca mais volta de lá. Repleto de muitas evidências que ninguém nunca conseguiu provar que é de fato verdadeiro, mas que acontece, mas guarda muitas outras coisas, principalmente novas espécies de criaturas que muitos dizem viver por lá, e que muitos afirmam que elas estão escondidas e que elas existem de fato, mas isso não é o suficiente. Mas tudo isso começou lá na década de 88, com o desaparecimento de mais de 16 milhões de pessoas que ocorrem a cada ano no Alasca, sem deixar pistas e muito menos evidência dos seus corpos em alguns pontos dessa floresta densa e isolada do estado. Tudo isso aconteceu depois de 88 para cá, na década de 50. A década de 50 foi quando um avião militar que carregava mais de 44 pessoas desapareceu do radar sem dar vestígios de sinal de retorno. E já os seus passageiros que estavam transportados lá dentro desse avião também acabou sumindo junto e nunca mais foram vistos desde aquele acontecimento, pois muitas equipes de buscas foram até a floresta procurar, na chance de ter esperança de que o avião tenha encalhado nas montanhas e os passageiros tinham morrido e não conseguiu sobreviver, ou se houvesse uma chance de encontrar um vivo, só que ferido. Mas só que eles não tiveram sucesso. Nem destroços, estilhaçados e corpos das vítimas foram encontrados. E todo esse desaparecimento de aviões continuava a acontecer mais ainda, até que em 1972, um avião que transportava o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e um congressista também sofreu o mesmo destino que aquele avião militar da década de 50. E desde então, sem retorno, uma equipe de busca foi acionada para fazer um resgate de 39 dias naquela floresta, para ver se encontrava o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. Mas também, assim como foi na década de 50, a mesma falha se repetiu e ninguém foi encontrado, e foram dados como desaparecidos, o que vinha crescendo até chegar os anos 80. Desde 50, 72 até chegar 1988, subiu para 16 milhões de pessoas desaparecidas, incluindo não só aerotransportes, como aviões e aeronaves, mas também pessoas como caçadores, viajantes, turistas, aventureiros que, curiosos para entrar na floresta e explorar as maravilhas das geleiras que dominam o Alasca. E muitos que entraram nessa floresta onde localiza-se o Triângulo nunca mais voltaram. Foram dadas como desaparecidas. E até hoje, de ano em ano, muitas pessoas que entram nessa floresta totalmente densa, isolada e muito assustadora somem e não dão mais vestígios, nem mensagens, o que subiu para 3 milhões de desaparecidos.
E isso acabou causando muita curiosidade em muitos estudiosos e curiosos ao redor do mundo sobre o que está acontecendo nessa floresta. Como as pessoas poderiam desaparecer? Como os aviões poderiam sumir do radar sem dar sinal? Bem, isso é muito, de fato, desconhecido e difícil de acreditar. Mas muitos que se aproximaram desse local afirmaram que, enquanto pilotavam helicópteros ou aviões, concluíram que, quando entravam na floresta, onde se localiza o Triângulo do Alasca, começava a apresentar problemas no painel de controle dos transportes aéreos, hélices falhando durante o voo, o que chegou à conclusão de muitos teóricos, principalmente cientistas da região do estado do Alasca, de que há uma possível presença de uma anomalia magnética se concentrando do chão para o céu do Alasca, o que talvez teria sido a causa do desaparecimento dos aviões e das pessoas, o que chegaria também a concluir que, além dessa anomalia magnética, dentro da floresta há uma possibilidade de existir um portal para uma outra dimensão que estão escondidas em alguns lugares, seja lá onde for, que talvez seja a causa das pessoas que estão desaparecendo. Mas isso não são o que os cientistas contam, mas sim os povos nativos do Alasca, que são famosos pela sua cultura xamânica e também por ter a faculdade de entrar em sintonia com as forças da natureza e principalmente os espíritos sobrenaturais. E que eles contam essa história de que essa floresta ganha vida com poderes incríveis, além da imaginação das pessoas, e também a capacidade de existir um portal para outras dimensões, onde as pessoas entram e nunca mais saem de lá. O que contestaria de que talvez seja a verdadeira pista para os desaparecidos. Mas isso era difícil de explicar porque não tinham provas completas. Será mesmo o que acontecia de verdade dentro dessa floresta? Mas além do outro mais intrigante dos fatos, não só as aeronaves e as pessoas, mas também navios e embarcações que navegavam por essa região em vários lagos, também é o epicentro de muitos acontecimentos estranhos. Tempestades de neve forte, congelamento nos rios e mares, e que facilmente faria os tripulantes ficarem perdidos e com problemas de navegarem até o seu destino, e que depois desapareciam do nada, o que contestaria muitos a acreditar de que esses barcos estavam sendo tragados pelo mar, afundando assim sem mais nem menos. E isso também contestaria ainda mais o aumento do mistério, conturbando de que essa floresta é considerada a mais perigosa contra o Triângulo das Bermudas, onde os aviões mais desapareciam. Ao longo de 100 anos, o número de desaparecimentos subia, mas no caso do Alasca, onde o triângulo se concentra, é o que muitos consideram como mais perigoso e mortal, assim como no Triângulo das Bermudas, onde os aviões desaparecem e não dão mais sinal. E além do mais, com toda essa teoria, muitos povos nativos e pessoas afirmam que esse lugar, além desses fenômenos, também seria a terra sagrada das famosas criaturas míticas que muitos povos nativos já afirmam viver na mata.
um lugar tão gelado e frio e que causa muitos arrepios nas pessoas. O mais curioso é que muitos povos nativos contam histórias sobre um humanoide meio lontra e meio homem chamado Kushtaka, uma criatura híbrida e humanoide que muitos falam, contando a sua história de que ele captura as pessoas que entram na floresta e os arrasta para um local selvagem onde nunca se sai de lá. Que quando são capturadas, esse estranho ser, ele transformam exatamente como ele. O que também contestaria o aumento dos desaparecidos. Mas além disso, o outro caso é que lá existe uma tal criatura que vive nos lagos do Alasca, que muitos dizem ser uma tal desconhecida espécie de serpente marinha ou um peixe, ou muitos acham que poderia ser uma lula gigante. A famosa lula gigante que muitos contavam nas histórias dos historiadores ser famosa por devorar baleias, barcos e até mesmo seres humanos que navegavam pelo mar. Apesar da gravação do vídeo da tal criatura ter sido feita e mostrada nas redes sociais, muitos consideravam como uma montagem e totalmente falsa, sem provas, mas muitos acham que para outros a foto seja verdadeira ou falsa, mas muitos consideram 100% real de que existe essa tal criatura no mar. Gravada no vídeo e mostrado por tudo ao redor do mundo, o que aumentou ainda mais o mistério e despertou mais curiosidade de muitos cientistas a querer desvendar o mistério da existência provável dessa criatura. Mas além dessas criaturas estranhas que muitos afirmam sobreviver nessa floresta, muitos acreditam que além delas, muitas testemunhas contam histórias sobre o abominável Homem das Neves que esteja vivendo nessa floresta e que muitos dizem que ele também seja o responsável pelo desaparecimento das pessoas. Isso poderia ser outra teoria que poderia ser de fato mentira, uma história inventada pelas pessoas. Mas não chega a ser o fato, porque muitos povos nativos e até mesmo pessoas contam histórias sobre essa criatura gigante peluda de 2 a 3 metros de altura que vive nessa floresta. E também evidências de pegadas gigantes deixadas por ela foram localizados perto dos lagos mais gelados do Alasca. E que muitas testemunhas contam ouvir gritos e assobios da criatura ecoando pelas montanhas e pela floresta do Alasca. E que muitos consideraram o Yeti do Alasca como o símbolo mais assustador e sombrio da floresta, que causa muito pânico nas pessoas, o que também chega a ser também a peça-chave para ainda mais o aumento do desaparecimento das pessoas nesse local. Mas o mais interessante é que além dessas criaturas e possível presenças sobrenaturais, também chega a ser o palco principal de aparições de objetos voadores não identificados e muitas atividades alienígenas envolvendo o desaparecimento de pessoas abduzidas e levadas para o espaço para serem estudados ou sendo vítimas de um experimento científico alienígena e sem ter retorno. Porque muitas testemunhas que já filmaram e costumavam filmar a região ou tirar fotos
bem longe, mantendo distância da floresta, afirmam ver naves alienígenas aterrissando no topo das montanhas mais geladas do Alasca e outros vendo naves saindo dos lagos. Mas afinal, por que atividades alienígenas se concentrariam nessa região? Muitos cientistas afirmam que existe algo escondido nas montanhas que talvez chame a atenção dessas naves alienígenas. Porque as cordilheiras do Alasca também concentram atividades vulcânicas que até hoje são ativas, além do frio extremo. Os temperamentos do calor geotérmico do vulcão se concentram nas cavernas das montanhas, o que seria um local perfeito de aterrissagem e para o esconderijo dessas naves que aparecem no local. Mas alguns cientistas também concluem que dentro dessas montanhas existe uma tal base alienígena, ou até mesmo uma fortaleza alienígena escondida no meio dessas montanhas, e que muitos dizem ter a forma das conhecidas pirâmides de Gizé do Egito. Estou falando da famosa e tal Pirâmide Negra. A Pirâmide Negra chegou aos ouvidos do governo e dos cientistas dos Estados Unidos, e que muitos contam de que um soldado explorador havia entrado nessa caverna enquanto explorava as montanhas das cordilheiras do Alasca, e que jurou ter entrado lá dentro e encontrado essa tal Pirâmide Negra, e que o local todo era idêntica a uma fortaleza, até mesmo uma cidade alienígena, que é onde a pirâmide está concentrada, e que, de acordo com os estudos, ela seja o responsável pelas anomalias magnéticas que se concentram ao redor do triângulo, e que portais ultradimensionais aparecem e que as pessoas entram por acidente e nunca mais retornam, chegando a ser mais uma pista do aumento dos desaparecidos. Só que essas evidências nunca foram provadas até hoje, e por isso, desde então, muitas histórias e lendas sobre fenômenos alienígenas, atividades sobrenaturais, criaturas estranhas que vivem no Triângulo do Alasca e fenômenos misteriosos desse estado deturbam até hoje muitas histórias para os cientistas e pessoas que vivem nessa região, tentando entender o conhecido e o desconhecido dessa região. O que será que se esconde por trás do Alasca? O que seria está causando o desaparecimento dessas pessoas? Será que existe mesmo criaturas mitológicas vivendo dentro desse local? Lendas urbanas? Fenômenos paranormais que acontecem de fato, de verdade ou não? Uma estranha base alienígena escondida no meio das montanhas que atrai os OVNIs para lá? Isso ainda é um mistério para nós. Agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam que o Triângulo do Alasca esconde lendárias criaturas míticas que muitos acreditam existir de fato? Vocês acreditam que existe portais para outras dimensões, uma base alienígena escondida, aparições de OVNIs e principalmente estranhos fenômenos sobrenaturais ligados ao desaparecimento de pessoas? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo extraordinário de hoje. Espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando.
E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2025, viu? E lembrar a vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal. Venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp, principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!